Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam do Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Aleluia. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Igreja, os que esperam no Senhor, aleluia, obterão, como águias voarão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus estará ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. A igreja louvando. Novas forças obterão, como águias voarão. Aleluia. Subirão para as alturas, sem se cansar, sem fatigar de Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Aleluia. Chegaram de andar.
Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Esta é a esperança da igreja. 291. O de cruz se erigiu. Sim, passou. O de cruz, sobe um tom. O de cruz, vamos lá. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. A igreja. Aleluia. Eu a vou proclamar. Aleluia. É por uma coroa, glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Aleluia, levarei. Até por uma coroa trocar, nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-lhe o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz. Aleluia. Da cruz, sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu arquei com Jesus a vergonha da cruz. Aleluia. Cristo vem me buscar e com Ele do lar uma parte da glória de Deus. Aleluia. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia.
Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quem está guardando esta coroa? Glória a Deus. Amados queridos irmãos, eu quero agora oficialmente apresentar o pastor Edivaldo Filho, que é o presidente do nosso Conselho de Missões, o pastor também presidente da Assembleia de Deus ali em Barra do Pujuca, ou do Jacuípe, tem Barra do Pujuca ali também, né? Depois para o Barra do Jacuípe, que faz acompanhada também de pastor Alex, o presbítero Nildo. Aqui estão esses irmãos e a igreja está feliz em recebê-los. Diga: sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Já vou aqui estar passando a direção do trabalho para o nosso pastor Edivaldo. Glorificado, exaltado seja o santo nome de Jesus. Meus irmãos, com alegria e satisfação, quero cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Dizer que eu estou feliz em retornar a esta abençoada, amada igreja, a convite do nosso querido pastor Jair Silas, pastor presidente desta igreja, que convida os conselhos de missões da nossa convenção para que possamos ministrar o seminário de missões e evangelismo aqui na igreja que Deus lhe confiou a pastorear. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, da sua esposa, sua família, e louvar a Deus pela vida do ministério da igreja e todos os irmãos que nesta noite se reúnem aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Ninguém pode dizer que já sabe tudo da palavra, porque a palavra é um poço inesgotável. Quanto mais você busca, mais você aprende, mais você descobre, e você lê a Bíblia 1000 vezes, e cada vez ela vai trazer algo novo para você. Então, que nesta noite cada um de nós possamos estar abertos para o entendimento daquilo que será ministrado aqui esta noite. E eu quero também avisar os irmãos que ainda não fizeram sua inscrição, que desejar, tem algumas apostilas que foram confeccionadas a mais da lista que foi passada, e é interessante que você que desejar, você possa buscar o secretário para que você tenha o material, que é a apostila, e no final, amanhã, você possa receber o certificado, né? O certificado é assinado pelo presidente da nossa convenção, pastor Valdomiro Pereira da Silva, assinado por mim, presidente do conselho, e pelo pastor da igreja, comprovando que você participou do seminário promovido pelo CEEM. Alegria em rever o amigo pastor Emídio, que também é membro do conselho de missão da nossa convenção, e uma alegria poder revê-lo. Meus amados, eu gostaria de convidá-los para abrir um texto que nós iremos pensar nele alguns minutos, que está no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 4 e o versículo de número 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4. Vamos todos observar esse versículo para tomar por base dessa palavra introdutória que teremos sobre o seminário. Hoje falaremos sobre missões e amanhã será ministrada a aula de evangelismo. Aqueles que encontraram, dê um sinal pentecostal. Amém. Então o versículo é muito curto e todos, né, podem ler em uma só voz. 1, 2, 3 já. E era-lhe necessário passar por Samaria. Mais uma vez. E era-lhe necessário passar por Samaria. Podeis tomar o vosso assento. Antes de observar uma palavra de introdução, olhando esse texto, avisar a você que ama o conhecimento e deseja se aprimorar um pouco mais, eu tenho um livro sobre missões.
Esse livro aqui é O Segredo da Obra Missionária. Eu faço uma leitura da Igreja Missionária de Antioquia. E aqui eu trato alguns assuntos que todo vocacionado, líder e que ama a obra de Deus precisa estar a par. Primeiro, ninguém pode fazer a obra de Deus sem antes ter o conhecimento pleno de quem é Deus. Tem muita gente machucada fazendo a obra de Deus. Por quê? Ele está trabalhando para Deus. E o correto é trabalhar com Deus. Então, quem trabalha para, pode se esforçar muito e pode correr o risco de não agradar o dono da obra. Então, o dono da obra é muito exigente. Então, se a gente for olhar à luz da Bíblia, Davi se esforçou muito para ir pregar a arca. E por causa do esforço, sem olhar as regras do dono, um inocente morreu. E tem gente ferida, porque ele está fazendo a obra do jeito dele. E Deus quer que você faça, mas não do seu jeito. Você tem que fazer do jeito do dono. E o dono da obra está vivo. E ele está acompanhando o nosso trabalho. E a gente precisa ter muito cuidado para quando não chegar no final e alguém chegar e dizer, eu preguei. O Senhor disse, mas eu não sei quem é você não. Mas eu expulsei demônio. Também não sei quem é você. Mas eu operei maravilhas em teu nome. É que meu nome é forte, mas eu não sei quem é você não. Sabe o que é isso? Trabalhar para Deus. Há um equívoco de muita gente que está envolvido na obra, que está trabalhando para e não com. Uma outra coisa que eu trabalho nesse livro é, Deus não é refém de ninguém. Se você foi chamado e não fizer, Deus levanta outro e faz melhor do que você. E às vezes você ainda pode ter um problema. Você pode ter problemas sérios, psicológicos. Porque às vezes Deus levanta alguém com habilidades inferior à sua e faz uma obra melhor do que você. Aí você vai ficar sentado dizendo, não tem voz. E Deus dizendo, mas eu não preciso de voz para fazer o que eu quero. Porque a graça é liberada para quem eu chamo e se disponibiliza. Então a igreja de Jerusalém não quis fazer. Deus levantou Antioquia. E outra coisa, quem não obedece Atos capítulo 1, versículo 8, vai ter que obedecer. Capítulo 1, versículo 8, vai ter que obedecer Atos 8, versículo 1. Atos 1, 8. Recebam e vão. Não, mas eu não quero. Atos 8, 1. A pressão chega e eles vão. Então tem gente que só trabalha sob pressão. Só trabalha na dor. Só trabalha na porrada. Só trabalha no... Deus tem que tirar tudo dele para ele obedecer. Mas a igreja de Antioquia foi fundada. Um ano depois, o Espírito bradou. Tira esse e separa esse. E manda para a obra. E a igreja já estava enviando Paulo e Barnabé. Então, nós precisamos a cada dia entender essas verdades. Você que deseja compreender um pouco mais, está esse livro aqui. E esse aqui eu escrevi agora recentemente, que é O Segredo da Verdadeira Esposa do Pastor. Aqui serve para a esposa de obreiro, e de modo geral. Primeiro, tem gente enganando as esposas de pastor, chamando as bichinhas de pastora, e elas não são pastora, e elas querem a credencial, e na credencial não chega. Então, a esposa do pastor é pastora? Pronto, então aqui eu trato isso aqui. Outra coisa, a esposa do pastor tem uma crise, ela perde o nome. Faz igual na época que eu era criança, meu pai viajou, e meu pai tem 7 filhos, né? Eu sou o mais velho. E meu pai era caminhoneiro. E aí no caminho a polícia parou, viu aquela bolera de caminhão cheia de menino, e meu pai e minha mãe na hora de sair, esqueceu de levar a certidão. Naquela época não tinha RG, a certidão, esqueceu de levar. Aí o guarda perguntou, e como é que prova que esse menino é seu filho? Não, mas é meu filho. Aí, quem é o mais velho? Era eu. Aí, pronto, chama o mais velho. Aí, o senhor fica aí que eu vou conversar com o mais velho. Aí ele chegou e perguntou, como é o nome do seu pai? Eu digo, Painho. E o nome da sua mãe? Eu digo, Maninha. Meu filho, eu quero que você diga o nome. Eu digo, eu já lhe disse, é Painho. E o nome da sua mãe? Maninha. Então, isso é uma crise para muitas esposas. Ela perde o nome. Como é o nome da... A mulher do pastor, a mulher do presbítero, a mulher do obreiro, a mulher... Essa crise. Existe também uma exigência muito grande em cima da mulher do obreiro. A igreja exige que a mulher do obreiro tenha que pregar, cantar, reger, limpar a igreja e ainda ser magra. É uma perturbação. E aí as irmãs não conseguem atender isso, essa demanda. E também tem as perturbadoras de Israel, que é aquelas que não acompanham o marido, não se envolvem no ministério. Todo mundo conhece o marido, mas não conhece quem é ela.
É a Mical. Ela não se envolve no ministério, não sabe quanto custa e fica em casa perturbando o marido quando ele chega do culto. Eu estou falando essas coisas porque aqui não tem esse tipo de mulher, né? E tem também um grande problema. É que muitas irmãs, esposas de obreiro, é uma bênção em um cargo que ela pode ser substituída. E ela é um problema no cargo que não pode ser substituída. Tem um cargo que a mulher do pastor e do obreiro não tem culto administrativo que mude ela. É lá que ela tem que ser nota 1000. Que a minha mulher, ela lidera o círculo de oração. 40 congregação. Ela vai lá acompanhar, ela faz o trabalho, mas se ela não puder, eu posso tirar ela e colocar outra irmã e a obra anda. Mas ela tem um cargo que ninguém tira ela. Nem eu, nem a igreja e nem a convenção. Essa é minha esposa. Então se ela for um problema lá, eu estou acabado aqui. E muitas mulheres na igreja é uma bênção. E em casa, só Jesus na causa. Né? E aí o marido tem que cantar o hino 291, como o pastor cantou aqui. Levarei, eu também, minha cruz. E isso é um problema. Então você que desejar, você também pode adquirir. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre missões. Eu penso que o capítulo 4 de João é o livro, o texto mais completo sobre missões que a gente pode estudar nas Escrituras. Pergunte para mim, por quê, pastor? Não, tá fraco. 1, 2, 3, já? Porque aqui não é um discípulo que está nos ensinando como fazer. Aqui é o mestre que está nos ensinando como fazer missões. Então, se a gente estuda, por exemplo, tem discípulos de Cristo que nos ensinou como fazer missão de forma tremenda. O maior deles, o maior exemplo, é o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo foi um dos maiores missiólogos que existe. É tanto que ele conseguiu revolucionar o mundo da época, fazer missão transcultural, valorizar o missionário autóctone, dar autonomia àqueles trabalhos e conseguiu fazer um espetáculo de obra missionária. Nós estamos falando de uma época em que as estradas eram complicadas, os meios de transporte eram complicados, não tinha as facilidades que nós temos, mas Paulo conseguiu sacudir o mundo da época com a palavra de Deus e com a visão missionária. Mas algumas pessoas podem dizer, não, pastor, mas aí é Paulo, Paulo tem uma visão. Pois, eu estou trazendo o exemplo do mestre dos mestres, o perfeito, o dono da igreja. E como é que ele faz missão, pastor Walter? O texto diz assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. Para quem não entende esse texto, é mais um versículo, passar por Samaria. Não, você tem que entender o contexto. Você sabe que a regra de ouro da hermenêutica, que é a ciência que interpreta a Bíblia, é que a Bíblia interpreta-se a si mesmo. E para eu entender a Bíblia, eu tenho que olhar o contexto. E o que é o contexto? O que vem antes, o que vem depois, e tudo que engloba o que aquele texto está se referindo. Então, para eu entender João capítulo 4, eu tenho que entender a época dos patriarcas e eu tenho que entender a época dos reis de Israel. Se eu não entender isso aqui, eu não tenho como entender a complexidade dessa frase. E era-lhe necessário passar por Samaria. Porque isso aqui é um problema seríssimo, não para nós, mas para aquele contexto. Por quê? Todos nós sabemos aqui que até Salomão, o reino de Israel, por exemplo, Davi quando assume o trono, ele une o trono. Porque quando Saul estava no trono, teve ali uma pequena divisão. Saul estava fora da direção de Deus, teve ali um tempo em que Davi foi rei e houve uma pequena divisão. Só que Davi conseguiu unir o trono, mas não só unir, ele fortaleceu o trono. Ele era um homem de guerra, ele era um homem extraordinário. Quando ele morre e Salomão assume o lugar dele, Salomão, fenomenal. Salomão tinha uma sabedoria fora do comum. O problema de Salomão é que ele começou a fazer algumas concessões perigosas. Qual foi as concessões que ele fez? Mesmo sendo um homem com a sabedoria fenomenal, ele começou a quebrar princípios. E Deus é Deus de princípio. E Deus não abre exceção para quem quebra princípio. Presta atenção nisso. Deus não abre exceção para quem quebra princípio. Às vezes a gente olha e diz, pastor, o problema do trono de Israel foi a falta de sabedoria de Roboão. Não, você tem que estudar o texto. Havia uma sentença de Deus
para punir o trono de Israel por causa dos pecados de Salomão. Salomão tinha um problema. Qual era o problema de Salomão? Ele casava com todas as filhas, todas as princesas dos reinos vizinho ao dele. Era como se ele dissesse: agora para brigar comigo vai ter que brigar com o genro. E aí não tinha briga, né? Aí é o genro, é o netinho, é a netinha. Ele, aparentemente, politicamente, ele foi fenomenal. Mas ele começou a ter sérios problemas, porque essas princesas, inclusive do Egito, a filha de Faraó, ela começou a trazer conceitos, religião, costumes estranhos ao povo de Israel. Deus estava irado com Salomão, mas como ele tinha muita sabedoria, ele conseguiu lidar, inclusive, ele conseguiu lidar com o maior treiteiro que existia, que o nome dele era Jeroboão. Porque Jeroboão era da época de Salomão, tinha uma promessa de Deus sobre ele, mesmo sendo treiteiro. Às vezes tem treiteiro que tem promessa. Pastor, eu não entendi isso, então vai ler a Bíblia. Jeroboão era treiteiro, mas tinha uma promessa de Deus sobre ele. E qual era a promessa? Que ele ia ser rei. É tanto que ele foge para o Egito. Enquanto Salomão estava no trono, Jeroboão não teve vez. Aí assume o trono Roboão. Qual é o problema de Roboão? Falta de habilidade. Se você está em posição de liderança, você precisa ter habilidade. Porque se faltar habilidade, você potencializa o treiteiro. Porque todo lugar tem um treiteiro esperando um vacilo para dar o golpe. Olhe para o seu irmão e diga: em todo lugar tem treiteiro. Lá na sua congregação, lá no campo missionário e até na sua família. Quem é o treiteiro? É aquele que quer uma oportunidade para poder lhe desestabilizar e criar uma situação. Foi o caso de Jeroboão. Só que Roboão não tinha habilidade. E ele, ao invés de anular a treta de Jeroboão, ele potencializa com a falta de habilidade. Ali começa o problema que desemboca aqui em João capítulo 4. Por quê? Quando Jeroboão leva a causa e Roboão não sabe lidar, ali tem uma divisão. Mas não é uma divisão de 50%, 50%. É uma divisão de 80-20. É um rebelde que consegue levar 10 tribos e só ficou 2 com Roboão. E quando alguém tentou dar um jeito, Deus levanta um profeta e diz: não se meta nesse negócio que eu estou aí. Porque ali era Deus permitindo para julgar os pecados de Salomão e para tratar a falta de habilidade de Roboão. O que foi que Jeroboão fez? Todo mundo aqui sabe que Samaria não era uma cidade. Samaria era uma região. Passou a ser a capital do Império do Norte. E no Império do Norte aconteceu uma coisa terrível. Porque o cativeiro do Reino do Sul durou 70 anos. Quantos anos durou? 70. Deus revelou a Jeremias, disse quanto tempo seria. E isso é fantástico, porque quando Daniel, no capítulo 9, ele está lendo as escrituras, ele entende que o cativeiro estava acabando, e o texto diz: e quando eu li, eu entendi que o prazo de Deus estava encerrando. Um ano depois, o Salmo 126 acontece, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Preste atenção nisso aqui. Toda vez que Deus quer disciplinar alguém, Deus estabelece início, meio e fim. Toda vez que Deus quer julgar e destruir alguém, Deus dá corda. Pois eu vou lhe dizer uma coisa aqui, que talvez seja a resposta de indagação sua. Não fique com ciúme de quem está aprontando e Deus não faz nada. Fique preocupado se você aprontar e Deus não lhe pegar logo. Porque quando você dá um deslize e papai lhe pega, marque culto de ação de graça, que Deus ainda acredita em você. Agora, se você aprontar e papai ficar quieto, fique preocupado, porque aí é juízo que ele quer estabelecer. No cativeiro do norte só tem passagem de ida, não tem passagem de volta. Cativeiro do sul, Babilônia. Quantos anos? 70 anos. Cativeiro do sul, Babilônia, o reino. Deus tira o reino de Babilônia, dá uma revelação, um sonho a Nabucodonosor. Daniel interpreta e diz: o seu reino vai acabar, vai vir outro depois do senhor e vai levar tudo. Foi o que aconteceu, o reino Medo-Persa. Cativeiro do reino do norte. Os irmãos vão para a Síria, capital Nínive. É por isso que quando você lê lá o livro de Jonas, Jonas estava furioso para não pregar a mensagem.
Porque eles fizeram coisas terríveis com o pessoal do cativeiro do norte, só que não tem volta. Nessa ida, nesse êxodo, começou o grande problema, uma geração mista, uma raça híbrida. Ou seja, judeu começou a se relacionar com não judeu. E ali, o judeu legítimo do Reino do Sul, que era puro, que não se misturava, olhava para o samaritano e dizia, não vale nada. Olhava para a região de Samaria e dizia, eu não passo nem por lá. Para você ter ideia, da Galileia para a Judeia, ou da Judeia para a Galileia, tinha 3 caminhos. Quantos caminhos? 3. Primeiro caminho, da costa. Segundo caminho, da Pérea. Terceiro caminho, de Samaria. Aqui vem a primeira característica de uma igreja que quer fazer missão. A igreja missionária tem que vencer seus preconceitos, senão o preconceito da igreja faz ela não cumprir a missão que Deus colocou na mão dela. E o que é preconceito? Porque tem gente que diz assim, não pastor, eu não tenho preconceito, bora estudar. Preconceito é um conceito preconcebido a respeito de alguém ou de algum lugar. Só que o Deus das missões quebra preconceito para salvar uma alma e atingir um lugar. O que é que as pessoas faziam? Qual era o menor caminho para poder a pessoa chegar de um extremo ao outro? Samaria. Vou usar aqui uma figura, um exemplo. Era como se a viagem fosse 3 dias. Se ele fosse pela costa ou pela Pérea, a viagem dobrava 6 dias. O que é que os judeus faziam? Davam uma volta, dobrava a viagem e dizia, não passe por Samaria, esse povo é miserável, esse povo é idólatra, esse povo criou lá um templo no Monte Gerizim, não vai mais para o templo de Salomão, não adora mais. Quando Neemias foi reconstruir os muros, um dos inimigos foi os samaritanos, então a gente não passa por lá. Aí chega Jesus, o homem perfeito, o verbo de Deus, o maravilhoso, o conselheiro, o pai da eternidade, o príncipe da paz, o rebento de Jessé, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, e diz, vocês não passam, mas eu vou ensinar a vocês o que é igreja, eu vou passar por Samaria. Você sabia que tem crente que ele estabelece como se fosse ele que determinasse quem merece ser salvo e quem não merece? Ele olha para alguns lugares e diz, esse povo aqui não presta. Jesus já gosta de gente que não presta. Diga para o seu irmão, fica a dica. Jesus já gosta de gente que não presta. Pergunte para mim, por quê? Porque ele é o único que dá jeito a quem não tem jeito e dá nome a quem não tem nome. Pergunte para mim, por quê? Para que o nome dele seja glorificado. Quanto maior for o milagre, maior a glória. Jesus chega e diz, você não passa, mas eu passo. Uma igreja missionária não pode olhar para os ribeirinhos e dizer, não, deixa lá. Uma igreja missionária não pode olhar para os povos ciganos e dizer, não presta. Uma igreja missionária não pode olhar para os quilombolas e dizer, isso aí não tem jeito. Uma igreja missionária não pode olhar para os favelados e dizer, não tem jeito. Uma igreja missionária não pode olhar para os condomínios de luxo e dizer, aí não tem jeito. Uma igreja missionária não pode olhar pelos LGBTQIA+, e dizer, esse aí não tem jeito. Uma igreja missionária faz igual Jesus. Aonde tem uma alma, o missionário está lá. Aonde tem alguém, o missionário chega. A segunda coisa que a gente precisa entender aqui nesse texto é que uma igreja missionária precisa quebrar paradigmas. E isso aqui assusta muita gente, muitos de nós na igreja. Quebrar alguns paradigmas. Olhe para mim, como é que Jesus chega e vai conversar com uma mulher sozinho no poço? Não existia essa possibilidade. Jesus estava no poço com a mulher sozinha. E Jesus evangeliza ela. Jesus fala uma linguagem que ela entende. Olhe para mim, o problema de muita gente é alguns conceitos. Não é a palavra, é conceitos preconcebidos que geraram barreiras para a evangelização. Na cabeça de alguns irmãos, evangelismo é só com a caixa de som, cantando o hino 15 e entregando folheto. Pronto, para ele folheto é isso, para ele evangeliza isso. Se você fizer algo, por exemplo, Jesus pregava por parábola. Os discípulos, até os discípulos, quando Jesus contou a parábola do semeador, os discípulos chamou Jesus e disse, que mensagem é essa, Senhor? Que palavra é essa? Eu não estou entendendo, que tipo de mensagem é essa? Aí Jesus disse, se eu pregar
como eu prego para vocês, eles não entendem. Eu tenho que pregar de um jeito que eles entendam, porque a palavra, para ter efeito, eles têm que entender. O mestre dos mestres. Tem gente, irmãos, que vai pregar o evangelho e ele escandaliza mais do que prega. Imagina, você chega numa rua, vai fazer um evangelismo, passa 3 horas gritando. O camarada chegou do trabalho e tá o crente lá, é hoje. E o pecador dizendo, é hoje o quê? Pelo amor de Deus, alguém cala ele. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Daqui um dia, o evangelismo que a gente aprendeu, a gente não vai ter mais condição de fazer. Até as testemunhas, não digo o restante, já mudaram a estratégia. Agora, em vez de ficar batendo todo dia na casa de todo mundo, agora já bota uma banquinha e fica lá esperando. E tem gente com a mente fechada, que para ele evangelismo é uma caixa de som. Pois em condomínio você não entra com caixa de som, e agora você vai evangelizar como? Eu tive agora em vários países da Europa. Se você chegar lá com essa ideia, você vai evangelizar como? E eu vou lhe dizer uma coisa, que onde eu moro tem um bocado de condomínio. Se eu chegar para o síndico e dizer, eu quero entregar folheto aí dentro, não pode. Eu quero comprar um terreno aí dentro para botar uma igreja, não pode. Eu quero só distribuir folheto, não pode. E se eu fizer um culto igual a gente faz na casa e fizer zoada, não pode. Então agora eu tenho que botar essa cabecinha para funcionar, para que a palavra entre. E o que é que eu fiz? Criei um grupo para fazer missão dentro dos condomínios. E o que foi que eu fiz? Peguei os irmãos que tinham uma casa, treinei esses irmãos, botei um trabalho evangelístico, agora mudou o formato. Ninguém entra de gravata, ninguém entra de paletó, não precisa microfone, não precisa púlpito, porque tem gente que quando vê púlpito já fica logo inspirado. Não, tira o púlpito. Mesmo porque na nossa igreja tem umas coisas que a gente precisa tratar. Tem gente que só pega fogo quando está com o microfone na mão, só adora quando está com o microfone na mão. Quando está sentado é uma cara de Saddam Hussein misturado com Gaddafi e ainda o nariz de Hitler. Mas com o microfone, tira o microfone. E não tem esse negócio de ficar em pé dizendo eu estou sentindo. Não. E o pessoal está indo para onde, senhor? Eu estou indo para a casa da irmã fulano de tal. Fazer o quê, senhor? Não interessa. Ela me convidou. Ligue para ela aí. Aí chega lá na casa, o hinozinho tranquilo, aí todo mundo conta um testemunhozinho, para eles não pregar besteira. Eu faço os esboços, porque se deixar alguns, eles querem pregar coisa que não tem nada a ver para a alma, vai falar de não sei o quê, não, tu vai pregar aqui o esboço que eu te dei, aí ele prega, e o que é que Deus está fazendo? O síndico está dizendo, a Assembleia de Deus não entra, e eu estou dizendo, eu já estou aí dentro, bestalhado, já há tempo. Olhe para o seu irmão e faça a coreografia que eu vou fazer aqui. Não tenha medo não, é eu que estou mandando. Olhe para ele e diga, abre essa cabeça, pelo amor de Deus. Vai mudar a palavra? Não, amados. Quem muda a palavra é herege. Quem muda a palavra é falso profeta. A palavra tem poder. Mas se eu não criar uma estratégia em alguns lugares, a palavra não chega. O problema não é mudar a palavra, é fazer a palavra chegar. Uma igreja missionária precisa, em terceiro lugar, falar uma linguagem compreensível. Olha, interessante. Hoje tem uns meninos que fazem teologia, um curso básico. Já fica se achando o Jesus Júnior da igreja. Quero dizer-vos nesta noite, pelo beneplácito. E os irmãos dizendo, ele não está normal não, ele está esquisito, depois que ele está estranho. É igual o irmão que foi pregar numa roça terrível, nem energia direito tinha. E umas irmãzinhas tudo velhinhas assim olhando para ele, vai ele, abra seu pavilhão auricular. Uma velhinha olhou para outra e disse, tu vai abrir? Eu não abro. Agora, irmãos, o que essa velhinha entendeu, eu não sei. Agora já se irmou, porque ele falou uma linguagem que ela não entende. Agora olha para mim. Você está num seminário, mas pode dar glória. Eu vou lhe falar uma coisa aqui para você desentalar, dar esse glória gostoso que você trouxe para Jesus. O verbo de Deus, a teologia encarnada, começou pregando, pedindo água.
Você sabe o que é que está atrapalhando a igreja hoje? Já não é mais os analfabetos que não sabem falar, é os que aprendeu e fica se exibindo. Hoje você convida uns caras para pregar, ele fala uma palavra tão difícil que eu acho que nem ele sabe o que está falando. E tem uns irmãos que para entender tem que chegar em casa, pegar o dicionário. Aí a mulher só vê o pipoco. Eita glória, a mulher diz: o que foi? Entendi agora, rapaz, é tremendo o que o homem falou. Jesus chega e diz assim: ó, me dá de beber. O evangelismo começou com relacionamento. Quer ganhar a cidade? Para de ser exibido, fala com todo mundo, irmão. Dá buzina para as pessoas. Abaixa o vidro do carro. Tem gente que não gosta da gente, não é porque tem preconceito, não, é que a gente ficou estranho mesmo. Passa todo exibido, não fala mais com ninguém. É uma santidade que isola todo mundo. Não, Deus não quer santo isolado, não. Deus quer santo no meio. Mas que coisa. Me dá de beber. O preconceito é ela que revelou. O senhor é judeu, eu sou samaritano, o senhor fica aí com esse negócio. Jesus disse: ó, minha senhora, é o seguinte. É que a senhora não entendeu o que está acontecendo no poço. A senhora está vindo aqui uma hora dessa, meio-dia, que é uma hora inapropriada. Quem conhece a história aqui e o Pentateuco tem o horário para a mulher digna de família apanhar água no poço. O poço foi de Jacó, por isso que eu disse que você tem que entender lá a época dos patriarcas. Então tinha uma regra. Aí Jesus diz: a senhora sofre um preconceito para vir pegar água uma hora dessa? E outra coisa, a senhora vai pegar essa água, vai beber, vai ter sede de novo e a senhora vai vir aqui. Mas a água que o poço não tem, mas eu tenho. Ah, se a senhora beber, a senhora nunca mais terá. É só uma introdução, eu preciso concluir para olhar a apostila. Quarto lugar, uma igreja missionária é uma igreja que sabe confrontar com sabedoria. Tem irmãos que ele vai pregar o evangelho e ele cria o maior problema com o evangelho. Ele diz que todo mundo vai para o inferno. Ele julga as pessoas. Ele fala mal da religião das pessoas. Eu conheci uma irmã que ela saía para evangelizar com um pedaço de pau assim na bolsa. Aonde ela achava uma imagem, ela quebrava os pescoços tudo. Quando ela saía do evangelismo, ela tinha decapitado as imagens tudo. E você sabia que hoje muitas igrejas estão tendo problema na justiça por causa de alguns crentes que foi evangelizar e não teve sabedoria. Você tem que ter a habilidade de Natã. Natã foi na casa de Davi confrontar o pecado de Davi sem afrontá-lo. Ô majestade, ô profeta, seja bem-vindo. Não, senhor. Ô majestade, é que eu tenho uma historinha para contar para o senhor. O senhor pode me ouvir? Posso. Tinha um homem que tinha várias ovelhinhas. Oh meu Deus, e tinha um que só tinha uma. E o que tinha um bocado pegou a única ovelhinha do outro. Ninguém mandou para eu matar, com todo respeito, é o senhor. Tem alguns lugares, irmãos, que a gente vê crente evangelizando, que você fica com medo, com vergonha. Um dia eu estava atravessando o ferry-boat. Um irmão começou a pregar. Eu digo: Jesus, meu Deus. Eu abaixei os vídeos. Que ele não me conheça, Senhor, tem misericórdia. Como é que ele começa a evangelizar? Pessoal, pare para ouvir que o profeta de Deus vai falar. E outra coisa, não me afronte, porque esse barco pode afundar. É um terrorista, irmão. Isso aí não é evangelho, isso é discípulo de Bin Laden. E não é que ele me conheceu? Ele começou lá falando, quando ele chegou, ele disse: meu Deus, com a palavra o reverendo, eu digo: calai-vos, não me bote numa situação dessa, você é perturbado. Sabe o que significa isso, irmão? Se a gente não preparar o povo, eles vão achar que estão fazendo obra e está fechando portas. E vou dizer mais: ou a gente trata a igreja, ou não adianta fazer nem cruzada nem evangelismo, porque a gente vai ganhando as almas e alguns crentes com comportamento vai botando as almas para fora, e as almas que chegar e o crente botar para fora, agora para trazer novamente vai ser uma luta. Quinto lugar, uma igreja missionária valoriza improváveis. Você nunca vai ver uma obra missionária feita por prováveis. É improvável. O que é
é improvável uma pessoa que não tem condição de ser, mas Deus acredita. Irmãos, Deus é tão extraordinário, que eu vou falar uma coisa aqui, vou encerrar, de tão forte eu vou já encerrar, para ninguém ficar zangado comigo. Jesus chegou no poço, meio-dia, com todos os apóstolos, conversa com a mulher. Os apóstolos foi na cidade. Que cidade é essa? Sicá. Como era o nome dessa cidade? Sicá. Significava o quê? Cidade dos bêbados. Os apóstolos compram comida e volta para o poço sem uma alma, sem ninguém saber que o autor da vida estava no poço. A mulher chega sozinha, deixa o cântaro e traz a cidade inteira até Jesus. Sabe qual é o problema da igreja? Não é os improváveis, é os que estão e não têm visão de reino. Eu estou batendo muito na tecla de um problema que a gente tem hoje, que é o amor pelo cargo, o amor pela posição. O amor pela posição está tão forte que por causa dela muita gente desvia da igreja. Se a gente brigasse pelas almas como a gente briga pelos cargos, as cidades estavam todas salvas e evangelizadas. Vou falar uma verdade aqui, não se ofenda comigo. Tem gente que depois que cresceu ministerialmente, não consegue trazer mais ninguém para Jesus. Desaprendeu a evangelizar, desaprendeu a fazer missões, desaprendeu tudo. Até glorificar a Deus. Tem gente que desaprendeu depois que cresceu ministerialmente. Era membro, oh, aleluia, o culto já começava, aleluia, foi consagrado a diácono, aleluia, presbítero, aleluia, pastor, membro, passava no caminho da igreja, Jesus te ama, os folhetinhos tudo na mão, Jesus tem um plano na tua vida, cresceu ministerialmente. Se o cargo tirou a tua essência, se livra do cargo e volta a ser crente. Diga comigo, a mulher, alô, a mulher indigna traz mais gente do que os dignos apóstolos. Uma mulher indigna conseguiu dizer para a cidade: o poço está diferente, pessoal. Eu fui lá pegar água hoje, mas o homem revelou minha vida, o homem tocou em mim, o homem falou comigo, a palavra mexeu comigo. Vai lá ouvir ele, pessoal, vai lá ouvir ele. Está preparado para adorar? Os homens quando chegam dizem assim: ó mulher, a gente veio para o poço, não foi por causa dele, a gente veio para o poço por causa de você, porque foi você que avisou que ele estava aqui. Agora, mulher, a gente vai te dizer uma coisa: o importante agora já não é você, porque a gente não sai daqui, não é por causa de você, a gente não sai daqui por causa da palavra dele. Ô homem que tem uma palavra maravilhosa! Fechar, para ninguém ficar com dúvida, Deus vai te usar, muitas almas vai chegar, Deus vai te levar em lugares, você vai quebrar paradigmas, pessoas vão aceitar por causa de você, mas cuidado para você não achar que é dono das almas. O dono das almas é quem está no poço, não é você que levou as almas. Ok, a hora já foi, vamos para a apostila. Hoje nós vamos começar na página 14, aliás 13. Aliás, como esse número é complicado, 14 menos 1. Até nisso a gente tem que vigiar. Então na página 14 menos 1, amanhã vai ser ministrado da 1 até a 12, tá bom? Hoje nós vamos falar de missões. Então eu vou pedir o seguinte: quem está com a apostila, assim, dá uma caronazinha para quem está do seu lado, que está sem. E quem está sem, ainda tem algumas apostilas, procure os irmãos que estão passando aí, pegue sua apostila.
Mas eu quero uma aula bem dinâmica, viu? Então vamos participar, quando o seu número, fala bonito, vocês é uma igreja linda, então é um seminário, então participe. Entendendo a importância da missão da igreja. Então vamos lá, número 1, todos. Eu trato nesse livro de missões, pastor Jair, que é uma anomalia ministerial você encontrar obreiros que dizem assim: eu não gosto de missões. É uma anomalia. Porque olhe para mim, missão não é uma opção da igreja. Missões é a missão da igreja. Então, se eu sou um obreiro da igreja, se eu sou um líder, e eu digo que eu não amo o que Deus mais ama, tem algum problema. Eu gosto de uma frase do príncipe dos pregadores, Spurgeon, é forte. Inclusive eu coloquei lá um ano, a igreja todo dia repetia essa frase, todo culto. Qual é a frase? Todo crente, ou é um missionário, ou é um impostor. Não tem possibilidade de eu amar a Deus e não amar o que Deus mais ama, que é missões. Não existe essa possibilidade. Então, eu vou tocar em uns assuntos aqui, vai ter que ser rápido, por causa do horário eu não quero passar muito do tempo. Apesar que a matéria ela é bem longa e não é fácil ministrar ela uma noite, como a gente faz por causa dessa dinâmica nossa. Mas preste atenção. Tem alguma coisa que está errada na igreja atual. E eu vou dizer qual é. O projeto de Deus não foi que a igreja fique em 4 paredes e o pecador venha até o templo para ouvir uma palavra. Qual é a importância do templo? Lugar de adoração, lugar de comunhão e lugar de treinamento. Aqui é o lugar que a gente oferece culto. Claro que culto a gente pode oferecer em qualquer lugar, mas é um lugar específico. Aqui é um local em que você é treinado para você poder sair. E aqui é um lugar que nós somos orientados. Aqui é um lugar onde nós cumprimos nossas obrigações enquanto membros da igreja. Aqui nós cumprimos as ordenanças, as 2, o batismo, a Santa Ceia. Aqui nós dizimamos, ofertamos. Mas o projeto de Deus para a igreja é que ela vá aonde o pecador está. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Deus está zangado com a gente. Porque nós fazemos grandes festas, mas as almas não é prioridade nessas festas. Nós geramos bezerros de ouro para atrair pessoas. E às vezes nós damos a estes bezerros de ouro valores que, se nós investíssemos em missões, a nossa realidade seria outra. Um dia desse eu preguei em São Paulo, em uma igreja muito grande, 12 mil pessoas pegam aquela igreja, inclusive de um pastor que tem uma história aqui com a Bahia. Aí quando terminou, um obreiro disse assim: hoje foi forte, pastor, apanhei igual malavé, chega, tô tonto, mas gostei. Hoje eu vou lhe dizer uma outra verdade. Como é que Deus olha para nós, dando 10 mil reais de cachê a um cantor para cantar 4 hinos, e não investimos nada na obra missionária? Como é que Deus olha para nós? Ou a igreja rever seus conceitos, ou Deus vai ter que sacudir a igreja para ela acordar. Pastor, o senhor é contra uma oferta a quem faz a obra? Não. Digno de dupla honra é quem faz a obra. O pastor da igreja precisa ser bem tratado. Obreiros que fazem a obra com fidelidade precisam ser bem tratados. Se alguém foi convidado para cantar, a igreja precisa honrar de acordo com as condições dela. Agora, o que a gente não pode ter é bezerro de ouro que pensa que é a estrela do culto. E outra coisa, tem gente que é melhor, ele não está no culto, ele acaba com o culto. Tem lugar que eu vou pregar nesse país que é complicado, porque se convida um bezerro de ouro
que é uma celebridade, e o povo não quer ouvir a palavra, porque quer ouvir o bezerro. E eu desço a pancada na palavra. Mas que é difícil, porque muita gente já não vem por causa de Jesus, vem por causa dos bezerros. É o problema. Pastor, por que o senhor chama de bezerro? Porque Arão fez bezerro porque o povo queria. Lembra de Moisés? Quando Moisés desceu, disse: Arão, eu não deixei você tomando conta do povo. Ele falou: o povo, Moisés, eles pressionaram. Aí eu peguei as argolas, botei no fogo e saiu esse bezerro. Mentira. Ele, para agradar o povo, fez o bezerrinho e disse: o povo, tá aí, adore. Se o que eu faço para atrair o povo não é pela palavra, o que eu faço está errado. Porque nada pode ser feito para atrair o povo que não tenha respaldo na palavra. Porque quem dá crescimento à obra não é a minha estratégia, é o dono da igreja. É ele que faz crescer a obra. Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá crescimento é o dono da igreja. Número 2, bem forte, que o 1 foi fraco. Agora vamos lá, número 2, valendo. Essa missão deve ser simultânea. Pronto, não dá para ler tudo. Olhe para mim, é um equívoco alguém dizer assim: primeiro a gente evangeliza Jerusalém, depois Samaria, depois a Judéia. Não está escrito isso na Bíblia, é simultaneamente. E se essa ideia fosse cumprida pelos fundadores da Assembleia de Deus, e eles voltassem para a Suécia, para ganhar primeiro a Suécia, para vir para o Brasil, a gente estava sem Assembleia de Deus até hoje. E eu vou lhe explicar como é simples. Eu pastorei uma igreja que ela tem em média 3.500 membros. Eu tenho 3 famílias missionárias, uma na África e 2 no sertão. Se você tira da quantidade de membros a quantidade de pessoas que eu enviei para o campo, sobra uma infinidade de missionários para fazer a obra local. Então essa ideia de que eu não posso mandar porque eu tenho que fazer aqui, às vezes a gente não faz nem lá e nem aqui. Essa ideia, não vou mandar missionário para a África porque nós temos nossa África aqui. É interessante que quem fala isso dê um pulinho na África, porque eu faço trabalho e fiz sempre na cadeia, no hospital e no lugar pobre, e eu sei que aqui em Alagoinha tem lugar pobre, mas eu nunca vi um lugar com pobreza em todas as áreas como em alguns lugares da África. Irmãos, aqui você chega numa favela e você encontra um pobre. Ele tem um barraco, mas ele tem uma caminha, ele tem um sofazinho, ele tem um tamborete, e tem uns que tem até parabólica. Ele tem uma geladeira amarrada de elástico, mas tem. Ele tem uma televisão que pega com bombril na antena, mas tem. Agora eu tive em aldeias na África, com 600 pessoas, 600 famílias às vezes morando, e o camarada tem uma casa que não tem nada. Você sabe o que é uma casa sem nada? Nada. Quando eu estou dizendo nada, é nada. Não tem uma cama, não tem um sofá, não tem um tamborete, não tem uma geladeira, não tem um fogão, não tem nada. Eu tive numa aldeia, fiquei 2 dias sem tomar banho nessas aldeias, uma confusão, não tem nada. Eu cheguei na casa, a irmã disse assim: ô pastor, uma meninazinha, ô pastor, venha conhecer minha casa. Oh meu Deus, Deus me deu uma casa. E eu entrei na casa. Primeiro, já não pude entrar em pé, já tive que me abaixar. Quando eu entrei, não tem piso, de chão, não tem nada. E ela dizendo: Deus me deu minha casa. Aí um irmão disse assim: ô pastor, mas como o senhor é o líder das missões? Eles me chamam em alguns lugares do avô deles, porque como eu enviei o missionário, eu tenho parceria com o missionário, e eles chamam o missionário de pai dele. Então como eu sou o pai do pai deles, eu sou o avô deles. Aí um chegou e disse: olha como o senhor é o líder, é o pai do meu pai, é o meu avô. A gente preparou uma casa para o senhor. Eu pensei: vai ter água, vai ter banheiro, glória a Deus, 2 dias sem tomar banho. Irmão, eu nunca vi uma coisa daquela. Quando eu entrei na casa, já me bati com a parede da frente. Eu digo: meu Deus, acabou a casa. Aí eu perguntei, eu digo assim, mas... E eu não sou de perguntar. Eu na casa dos outros, na terra dos outros, eu não peço nada. Eu aprendi que missionário come o que bota, e não bota banca. Se tu anda botando banca, tu não está preparado ainda para o campo missionário. Tu tem que comer o que der. E eles vão perguntar: tá gostoso? Você vai dizer: uma delícia. Eu fui no Paraguai, tem um negócio de um tererê.
Ô negócio ruim, terrível. E o pior não é isso, é que tem um canudo e todo mundo tem que tomar esse tererê em um canudo só, no interior do Paraguai. Eu olhei para algumas bocas que não tinha mais dente, já tinha uns anos que não sabiam o que era uma escova de dente, e o tererê passando, e quase chegando perto de mim, e eu dizendo: acaba antes, Deus. Aí quando chegou em mim, um olhou assim e disse assim: o senhor gosta de tererê? Eu digo: é meu sonho, me dá. Aleluia, Deus me cobre com o teu sangue, não deixa eu desmaiar, não deixa eu vomitar. Oh, aleluia. Aí eles disseram: o pastor gostou, bota mais. Olha para mim, irmão, eu entrei na casa, não tinha nada. Mas aí eu fiquei em dúvida, eu perguntei: tem pelo menos uma cama? Ele disse: não, como o senhor é o nosso líder, a gente preparou uma esteira. Ah, uma esteira naquele conceito é o top. Eu digo amém. Mas eu vi um negócio sufocado, que não tinha janela, não tinha nada. A gente costumava dormir com ar-condicionado, com ventilador, com tudo. Eu perguntei assim: mas pode dormir com a porta aberta? Para entrar um vento? Ele disse: pode, mas passa umas onças aqui de noite. Eu digo: fecha a porta, em nome do Senhor. Olha para mim, eu preguei essa semana em uma conferência missionária que a gente precisa ter muito cuidado para não ser inimigo da obra sem saber. Você já foi no campo missionário, presbítero? Não? Então não fale nada sobre missões. Vá primeiro. Você pode estar falando coisas contra o projeto de Deus por não entender. Pastor, me prove na Bíblia. Pedro achava que estava ajudando Jesus, quando Jesus disse: estou indo para a cruz. Não vai não, não vai não, a gente não vai deixar. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro achou que estava ajudando Jesus e estava se opondo ao projeto de Deus. E quem se opõe ao projeto de Deus não está usado pelo Espírito Santo. Isso é grave. Número 4. Aliás, 3. Alô? Todo mundo, vocês é inteligente, rápido. 3. Pronto, eu vou falar uma coisa aqui, não se assuste. Mas organizar a igreja em departamento foi uma coisa fenomenal, mas é uma coisa perigosíssima. Por que ela é perigosa? Porque se a gente não tiver cuidado, a gente tem um bocado de facção na igreja. Facção dos jovens lutando contra a facção dos adolescentes. E a líder da facção das mulheres está lutando com a facção dos homens. E a facção dos homens não gosta da facção das mulheres. Tem igreja que a festa de um departamento é boicotada pelo outro departamento. Imagina um negócio desse. E Deus olhando, dizendo: mas o que está acontecendo? Não é igreja? Olha para mim, irmão. Você não é membro do departamento, você é membro da igreja. E a gente que é pastor tem que ter muito cuidado com esse negócio. Quer ver outro problema? Não é o departamento de missões quem tem que fazer missões. Quem tem que fazer missões é a igreja. E para que serve o departamento de missões? Para mobilizar a igreja. Não, o líder de missão, o secretário de missão está falando de missão, mas não é o meu departamento. Ô gente, e o departamento de missões é uma parte da igreja? Queridos, presta atenção nisso aqui. Para falar o que eu falo, tem que ter a convicção e a graça para ninguém ficar furioso. Você pode apanhar, mas furioso você não fica. Porque Deus me deu graça para falar coisa que tem gente que se falar dá problema. Mas eu falo, você apanha, mas não fica zangado comigo. Um dia desse sua irmã disse: pastor, eu apanho igual Malavé, mas eu te amo, glória a Deus. Eu digo: aprenda a apanhar sorrindo. Se o que você faz no departamento é para competir ou para aparecer seu nome, isso não é reino. Se a festa que você faz não tem o objetivo de resultar em almas, isso não é reino.
Departamento não pode virar facção. Eu já vi gente orando para a festa do outro departamento dar errado. Chove, Deus, manda uma trovoada, para na festa dele a coisa fluir. Não. A igreja é uma. Já pensou minha mão esquerda brigando com a direita? Minha perna direita brigando com a mão? Já pensou que esquisito um corpo assim? Você me encontrar e minha mão... O irmão está dando um chilique. Epilepsias espirituais. Aí já é uma outra mensagem. 5. Aliás, 4. Sabe o que é que muita gente faz? Não, porque o problema de muita gente é o seguinte, é os extremos. Ou eu faço missão local e sou contra a missão transcultural, ou eu invisto tudo em missão transcultural e esqueço da missão local. E a gente precisa ter o cuidado, porque a missão transcultural é missão da igreja, e a missão local é missão da igreja. Então a igreja tem que andar no equilíbrio. Eu não posso só falar dos povos não alcançados. Eu participei agora de um congresso mundial de missões da Assembleia de Deus no Quênia. E eu descobri uma coisa linda. Deus está movendo o mundo por missões. O congresso no Quênia foi mundial das Assembleias de Deus. Sabe quantos países tinha? 88 países. E sabe o que eu vi no Quênia? Igrejas. Por exemplo, a igreja que a gente se reuniu, uma catedral muito maior do que essa aqui. Aí eu perguntei para o superintendente da Assembleia de Deus no Quênia. Eu digo, meu Deus, uma igreja dessa, uma catedral aqui no Quênia. Ele disse, não pastor, só não fica assustado não, que eu aqui só no Quênia, eu sou superintendente de 33 dessa. E sabe o que eu ouvi? Um missionário da Etiópia: Deus está levantando a África, não só para receber missionário, está na hora da gente também enviar missionários. Sabe o que é que Deus me disse? Se vocês do Brasil não acordar, eu vou mudar a tocha de mão. Eu estive agora participando do Comiban, Congresso Ibero-Americano de Missões, que ele acontece a cada 8 anos. O primeiro foi aqui em São Paulo, e esse foi o 5º, no Panamá, mês passado. Ou foi esse mês? Acho que foi mês passado. 25 países da Ibero-América, América Latina, reunidos no Panamá. Sabe uma coisa linda que eu vi? Primeiro, todo mundo olha para o Brasil com um olhar diferente. Quando você diz assim, Brasil, ele chega a brilhar os olhos. Brasil, terra, Deus tem abençoado, que lugar maravilhoso, igrejas fenomenais. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: não tem um país no mundo que tem mais abertura para entrar em qualquer lugar do mundo do que o Brasil. Já foi o americano. Depois das guerras, todo mundo travou com os americanos. E hoje, a bola da vez é o Brasil. Para você ter ideia, eu estava na fronteira do Zimbábue, e o missionário que estava comigo veio me dizer que tinha sido preso na fronteira, já lá. Eu vi uma confusão, ele disse, me prenderam aqui. Eu digo, valei-me Jesus, o senhor me diz agora? E uma confusão terrível, e aí eles ficam criando problema, eles querem roubar você, eles querem extorquir você, você olha para ele, eles já estão pedindo dinheiro. E eu disse, meu Deus, já prenderam o missionário está me trazendo aqui, pode me prender também, eu não posso ficar preso. Eu digo, eu já sei, toda viagem que eu viajo, internacional, eu levo algo que abre porta onde eu chego. Quem é que descobre? Alô? A camisa da seleção brasileira. Oh, camisa poderosa em qualquer lugar do mundo, é impressionante. Eu disse, missionário, o senhor fica aqui que eu vou pegar uma chave ali. Uma confusão, já estava de noite, a gente cansado, gente brigando, gente dando porrada, uma confusão. Eu fui lá, abri minha mala, botei a camisa. Quando eu cheguei, Brasil, Brasil, eles querem falar com você. Brasil, Pelé, Pelé, Ronaldo, Ronaldinho. E eu dizendo, dá o visto, dá o visto, dá o visto. E eles dizendo, Neymar, eu digo, visto. Aí os camaradas saíam da alfândega para tirar foto. Eu acho que pelo meu porte eles pensaram que eu era jogador. Aí...
Tirar foto comigo, a camisa da seleção. O Brasil, todo mundo olha pra gente. Todo mundo acredita na gente. Todo mundo espera pela gente. Porque eu já cheguei em vários países da Ásia, da Europa, da África, inclusive na Europa, vários países. Eu testei em andar na Itália, na Alemanha, com a camisa da seleção brasileira. As pessoas vêm falar com você. E a gente olha pra gente mesmo e não acredita. Olha para o seu irmão e diga: está na hora da gente se mover e fazer alguma coisa, senão Deus vai mexer com a gente. Número 5. Ok, tem gente que vai para a missão, faz coisa tão linda, trabalha com social, trabalha com não sei o que, trabalha com isso, trabalha com aquilo, e às vezes você vê gente fazendo um trabalho missionário na cidade onde ele mora e não usa as estratégias missiológicas na cidade. A gente tem que começar a usar estratégias missiológicas na missão urbana. Número 6. Ó, Atos capítulo 9. E os que foram saíram depois da perseguição que sucedeu a Estevão, saíam anunciando o evangelho somente aos judeus. A gente prega que Jesus salva todo mundo, mas a gente tem nossas preferências. Quer ver uma coisa? Deus ama todo mundo. A gente encontra um feiticeiro, em vez da gente dizer Jesus te ama, a gente fala: está repreendido, Satanás. Tem uns que ainda fazem o sinal da cruz. Está repreendido, sangue de Jesus. Eu estou sentindo até o lado meio esquecido depois que eu falo: rapaz, sangue de Jesus. Tem, você está pensando que não tem brincadeira? Não, tem crente que fala: valei-me Jesus, Nossa Senhora, Virgem Maria, isola. Tem um cara de crente. Tem crente que faz sinal da cruz, tem medo da sandália emborcada, não passa por trás de barra de escada. Aqui na Bahia tem uma árvore que diz que quem passa por ela fica meio alegre. Tem irmão que não passa de jeito nenhum. Tem um negócio esquisito, irmão, acontecendo. Número 7. Os desafios das grandes cidades. Olhe para mim, não sei, aqui Alagoinhas é uma grande cidade. Aqui provavelmente você já tem esses desafios. Condomínios de prédio, condomínios de casas. Você já tem esse desafio. A pergunta que não quer calar é: a gente está ligado a isso? Porque eu moro em condomínio. Quem mora em condomínio aqui sabe disso. Qual é a ideia? Que você tenha privacidade. Então, uma pessoa para entrar na minha casa, para ir, eu preciso autorizar. Não é assim? A pergunta é: como é que a igreja entra? Ela tem que, como eu falei na introdução, David Ingoshu, Deus está me dando o privilégio agora de ir na Coreia. E sabe o que foi que David fez? Quando a Coreia começou a crescer e ele quis alcançar a cidade, começaram a fazer uns prédios de luxo. Portugal fez uns prédios de luxo. David olhou e disse: meu Deus, não dá para entrar, esse pessoal é tudo fechado, ele não se abre. Tive uma ideia: vou botar missionário nesses prédios. Aí treinou missionários e chegava nos prédios de alto luxo e alugava um prédio, um apartamento, mobiliava e dizia para o missionário: você lá é um morador missionário. Um intruso entrar para pregar é diferente de um morador, e você é um morador. E você tem a missão de ganhar esse prédio. Essa igreja passou a ser a maior igreja do mundo. Hoje tem 1 milhão de membros. O problema, irmão, é que tem gente com a mente fechada, que se o pastor fizer algumas coisas, ele em vez de orar, ele fica murmurando: está arrependido também? Eu não acredito nesse negócio de missionário de prédio. Missionário de prédio. O problema está aí. Missionário de prédio, eu não concordo, porque eu não estou entendendo. Eu estava essa semana pregando: tem coisas que você nunca vai entender no reino de Deus. Nunca vai entender. Nunca vai entender. E quando você não entende, Deus não falou nada, faça igual Eliseu.
Eliseu estava caminhando atrás de Elias, porque a promessa era: se tu me ver quando eu subir, tu recebe o que me pediu. Aí uns gaiatos chegavam e diziam: tu está sabendo que teu senhor vai ser elevado? Ele dizia: eu sei, calai-vos. Chegou lá na frente, eu disse: você está sabendo? Calai-vos. Não entende? Calai-vos. Olha para o seu irmão e diga: a partir de hoje só fale o necessário. Calai-vos. Número 8. Já falei, das universidades, dos refugiados. Irmãos, a igreja está tão sem visão que algum tempo atrás começou a chegar um bocado de refugiado no Brasil, e a igreja estava orando que era uma estratégia do diabo para destruir aqui, e Deus dizendo: pelo amor de Deus, eu estou mandando gente para perto de vocês, aonde lá vocês não têm liberdade de pregar, mas aqui a gente pode pregar para qualquer pessoa sem correr risco de vida. Mas tinha gente preocupada com não, vai matar os homem bomba lá. Aqui ele tem que cumprir a regra do nosso país, e aqui a gente pode pregar para qualquer pessoa. Sabe como foi que a igreja foi estabelecida em muitos lugares? Através de pessoas que foram alcançadas fora da sua nação. Está lembrado do etíope? Está lembrado do etíope? Como foi que a igreja abriu na Etiópia? Um homem que estava em Jerusalém, voltando da adoração, e Deus mandou um missionário explicar a Bíblia para ele. Ele já se batizou e chegou lá. Eu tive agora no Quênia, e a igreja da Etiópia tem aquele irmão como avô deles espiritual. Deus está movendo a igreja, e às vezes a igreja não entende, e porque não entende, fala demais. Aderbal. Número 9. Nenhum lugar pode ficar excluído. Nós vamos pregar no povoado tal. Lá não adianta, pastor. Aquele lugar ali tem uma cabeça de jegue enterrada. Não tem um pessoal assim na igreja? Eu fui abrir uma igreja lá num lugar perigoso, nem a polícia entra. Aí quando eu fui abrir, um diácono disse: pastor, eu não concordo. Eu digo: graças a Deus que você não é nem o dono da igreja e nem o pastor. O dono da igreja quer que eu abra lá, e o pastor da igreja sou eu. Quer me ajudar? Não. Então fica quietinho para não pagar o preço. Aí eu abri a igreja está cheinha. Aí ele chegou para mim assim, botou a mão na cintura e disse: o senhor é um homem diferenciado. Eu digo: é porque eu tenho coragem de botar um diáconozinho perturbado no lugar dele. O problema é que às vezes a gente não tem essa coragem. Se eu perguntasse: presbíteros, vocês acham que eu devo abrir igreja ali? Irmão, imagina Jesus fazendo uma reunião com o colégio apostólico, perguntando se podia passar em Samaria. Pedro ia dizer o quê? Não, muito problemáticos. Judas ia dizer: não creio que o senhor quer fazer uma tragédia dessa. E Tomé? Misericórdia, o senhor... Jesus disse: sem reunião nenhuma, estou indo para Samaria, me acompanhe por favor. Eu acho que Pedro foi todo emburrado, tá? Não sabe o que é, esse negócio de obra, Samaria para um lugar daquele. E Tomé dizendo: eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. E Judas: eu estou endemoniado, Quem aqui foi criado da minha geração para trás? Quantas vezes nossos pais nos levaram por lugares, inclusive da obra, contra a nossa vontade. A gente ia emburrado, mas a gente nunca foi emburrado num camburão, porque nosso pai levava a gente emburrado para a casa de Deus. Aí a gente aprendeu a amar a Deus. E essa geração Nutella que tem aí, os pais têm medo de levar os filhos contra a vontade dele, e lá na frente a polícia leva os filhos no camburão contra a vontade. Eu fico assustado quando eu vejo o crente dizendo: cadê esse filho? Não quis vir hoje. Quantos anos tem? 9 anos. Eu quero ver um filho meu, irmão, com 9 anos dizendo: não vou para o culto. Digo: não vai não, Satanás. Entre. Essa geração deixou os meninos mandar. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Olhe para o seu irmãozinho e diga: leva contra a vontade dele. Enquanto estiver na tua casa comendo do teu feijão, a regra quem bota lá é você.
Ok, página 14, e a gente tem pouco tempo para concluir, então vamos ser bem dinâmico. Não é Deus que tem uma missão para a sua igreja, e sim que Ele tenha uma igreja para a sua missão. O pastor Shed cita 3 características de um verdadeiro homem de Deus. Primeiro, só os homens. Que tipo de leitura ele faz, pois isso definirá sua visão e ministério. Pronto. Número 2, só as mulheres. Número 3, todos. O quanto ele ama missões, pois a razão da existência da igreja, do pastor é a salvação das pessoas perdidas. Ó, você que está com a apostila em casa, você para refletir isso aqui. Russell Shedd, que foi um dos maiores pastores, teólogos, apesar de não ser da nossa denominação, mas era um homem respeitado em todas as denominações. Ele diz o seguinte: você quer conhecer um homem de Deus? Então olha que tipo de leitura ele faz, pois isso vai determinar a visão e o ministério dele. Observe se ele é um homem de oração, quantas horas ele ora por dia, pois isso definirá a sensibilidade espiritual dele. E em terceiro, quanto ele ama missões, pois a razão da existência da igreja, do pastor, é a salvação das almas perdidas. Um homem de Deus não é medido pelo grito que ele dá na igreja, e nem pelos likes que ele tem na internet, é pelo padrão bíblico, se ele está nele ou não. Antioquia da Síria, eu já falei, não podemos terceirizar nossa missão. Tem gente que pensa que missão quem vai fazer é a agência missionária. Não, senhor. A agência missionária, ela tem a parceria com a igreja. Quem envia é a igreja, os vocacionados é da igreja, e quem mantém missões é a igreja. E a agência faz o quê? Ajuda a igreja a treinar o vocacionado e cuida de detalhes de abrir porta para o vocacionado em alguns lugares. Segunda-feira passada eu estava ministrando uma aula na missão Cairóis em São Paulo, onde tinha alunos de 6 nações, e eu estava mostrando e conversando com o diretor de uma das agências mais sérias. Essa agência Cairóis é uma das agências missionárias mais sérias, que treina e envia, e eu dizendo para ele: a igreja não pode se omitir do seu papel. Porque a igreja, quando deixa a agência fazer missão, é como se um pai tivesse dizendo que é a babá que tem que educar o filho dele. A gente não pode se omitir da nossa tarefa. A missão de fazer missões é da igreja. Quem tem que enviar missionário é a igreja. Quem tem que estar sensível para ver os vocacionados é a igreja. Número 2, evangelizando por relacionamento. Você sabe qual é o grande problema hoje nosso para fazer missão? É que nós temos problema de relacionamento. E vou falar aqui uma coisa: aqui só tem assembleano, a gente pode falar da gente mesmo. Se tivesse outras pessoas, a gente ia dar ousadia, não podia falar da gente. Pentecostal tem dificuldade com relacionamento, com comunhão. A gente ora muito, crê no poder de Deus, é cheio de unção, mas na hora de ter comunhão um com o irmão, é uma brigaiada. Eu costumo dizer que quando você vê 3 pentecostal reunidos, alguém está sobrando, sendo grelhado e fritado. Não é triste isso? Mas é realidade. A gente não sabe se reunir para falar de projeto de Deus. A gente se reúne para falar de pessoas. Você vê 3 pessoas. Como é que anda? Jesus, tenha misericórdia de mim. Deus, guarda minha língua, Senhor. E aí quando a pessoa que ele está falando mal chega: amado! E Deus diz: mas é uma falsidade. É igual um dia desse eu cheguei num lugar, um irmão nem me conhecia, disse: é uma honra inenarrável te receber aqui. Eu digo: para de besteira, tu nunca me viu, rapaz. Que honra inenarrável. A gente tem que melhorar relacionamento. Porque lá fora, eles não se empolgam com sermão. Eles querem primeiro saber o que você diz que crê fez em você. Agora, pegaram um missionário e mandaram para evangelizar os muçulmanos. Quando ele chegou lá, os muçulmanos mostram tanto amor que ele se converteu ao islamismo. Um pastor assembleano.
Porque o muçulmano é o seguinte, irmão, não tem comida, você não fica sem comer. Tem a festa da comunhão e a tenda da comunhão no meio da cidade, para dar comida a quem não tem. Quando ele te encontra, é beijos e abraços. A casa dele é sua casa. E a gente? A gente tá igual minha avó dizia, é tempo de Murici, cada qual cuida de si. Já você ouviu esse ditado? A gente tá tão complicado que tem irmão que recebe a bênção apostólica assim, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para quando dizer amém, ele já está na porta. Eu agora na igreja criei o momento da comunhão. O que é isso? Forçar os irmãos a sair do lugar para cumprimentar outro. E os irmãos estão fazendo o quê? Tem uns que ainda ficam sentados. E eu chego e digo, está fazendo o que sentado? Jesus, tem misericórdia. Olha para o seu irmão e diga, eu sou diferente, mas eu sou seu irmão. Diga para ele, você vai ter que me suportar. Você tem que me amar. Eu estava conversando com uma missionária que ela trabalha com os refugiados sírios na Alemanha. Sabe como é que ela consegue evangelizar? Ela está pregando e eles estão assim olhando para ela. O comportamento dela, o jeito dela se vestir, dela andar. Aí depois que eles ganham confiança, ele diz assim, vamos lá em casa para tomar um chá. Ah, esse convite, vá lá em casa para tomar um chá, para quem entende diz, a porta está começando a se abrir. Aí lá ela olha como ela chega, como ela senta, para ver se aquilo que ela está dizendo que o Deus dela fez, vale a pena ele abandonar a religião dele para acreditar no Deus daquela missionária. Você vai chegar num lugar que o cara tem uma religião, morre por ela, e você chega dizendo que seu Jesus é melhor do que o dele, você tem que mostrar isso na sua vida, irmão. Eu tive no Egito, quando eu fui subir o Monte Sinai, quem já subiu o Monte Sinai aqui? O Monte Sinai é uma coisa que você tem que subir uma vez na vida, não subir mais nunca, não passar nem perto. Você começa 10 horas da noite, chega lá 5 da manhã no topo. E quando você anda parecendo um condenado, você encontra 3.000 degraus para você subir. E aí eu fui subindo, cheguei lá em cima, tem um lugarzinho que eles acreditam que foi Moisés que ficou ali. Eu não acredito que ali é o lugarzinho de Moisés, mas diz que acredita ali e tal, é um lugar fenomenal. Aí tem um beduíno. E o beduíno disse para mim assim, eu acredito no seu Deus. Já entreguei minha vida ao seu Deus. Eu sirvo ao seu Deus. Eu só não tive coragem de dizer para ninguém ainda. Porque no dia que eu disser, eu tenho que estar disposto a perder tudo. Por quê? Porque em alguns países, diferente daqui, a pessoa quando nasce, no seu documento está escrita a religião dele. Então lá quem domina é o islamismo. Então o documento está dizendo que ele é muçulmano. Ele pode se converter ao cristianismo? Pode. Ele pode mudar a religião no documento? Pode. E se ele chegar lá e dizer, vim aqui porque agora eu sou cristão e eu quero mudar meu documento? Ô amigo, pois não, a gente muda o seu documento, é isso mesmo que você quer? É. Só que quando ele chega em casa, ele já está desempregado, o menino já está expulso da escola e ele torça para não ficar doente porque o hospital não recebe mais ele. Então uma pessoa dessa, ela só vai abandonar a religião dela se você provar na sua vida que o seu Deus é mais poderoso do que o dele. Agora, irmão, vou falar um negocinho aqui, tô no final assim, você só vai sentir que apanhou quando chegar em casa. Tem uns irmãozinhos que, oh Deus amado, deve a lição da escola dominical, deve a cantina da igreja, fala mal de todo mundo, só é crente no culto. Nem nossos filhos estão querendo ser crente quando cresce. Porque quando a gente chega na igreja, e essa semana eu estava dizendo um negócio que tem crente, quando ele chega na igreja, parece que um espírito possui ele. Ele fica anormal. Até a irmã diz, aleluias, glórias, glórias, glórias. E a menina dizendo, manhã não está normal. Rapaz, manhã não é assim. Mãe é violenta, mãe grita com a gente, diz que vai matar a gente, diz que vai pisar no nosso pescoço, vai botar um palmo de língua do lado de fora. E aqui mãe é tão carinhosa, aleluias.
Sabe o que muitos adolescentes fazem? Quando ele chega na adolescência, ele diz: esse negócio do Deus do meu pai é uma farsa. E se o Deus do meu pai é poderoso, por que Deus não mudou a vida dele? E se meu pai é isso tudo, como é que Deus usa ele? Que Deus é esse? Eu já perdi um bocado de adolescente na igreja por causa do testemunho dos pais. E um dia uma menina disse para mim: pastor, o senhor é um homem de Deus, eu lhe admiro, mas eu não tenho como ficar na igreja, porque só eu sei quem é a minha mãe. Eu tentei convencer ela, disse: não, pastor, não adianta, eu só vim aqui dizer para o senhor, não tem como ficar aqui. Essa mulher, pastor, ela não é convertida. E o senhor sabe qual é a minha dor? É chegar aqui e ver ela sendo usada em profecia. Eu não entendo esse Deus, pastor. Eu não entendo como é que Deus usa minha mãe. Ai, tem irmão que diz: eu pensei que era um seminário só de missão, rapaz, pelo amor de Deus. Como fazer missão? Número 1, quebra de paradigma. Interessante, olha para mim. Prepara-se um glória assim para você terminar. Vai terminar? Preparou? Preparou. Deus foi lá e quebrou um paradigma. Apareceu para um ímpio, Cornélio, e diz assim: ó, ouvi sua oração, recebi seu jejum e gostei das suas esmolas. Você é um cara diferenciado. Gostei, tá, subiu. Mas não era crente, subiu. Agora prepare um glória mais forte ainda. Agora eu gostei de vocês, subiu. Mas você não está salvo ainda. E para ser salvo você tem que ouvir o evangelho. E quem prega o evangelho para você não sou eu, é meu discípulo. Manda chamar Pedro para ele vir aqui pregar o evangelho para você. Aí Pedro chega para pregar o evangelho. Aí senhor irmão Cornélio, quero dizer que um homem como eu não era nem para estar aqui. Olha que pregador miserável, irmão. Ô irmão, Deus faz tudo e a gente chega, se não tiver cuidado, bota tudo a perder. Por isso que eu digo que graças a Deus que o colégio apostólico não mandou Pedro para Antioquia. Porque se mandasse Pedro para Antioquia, ele matava o trabalho. Aí mandou Barnabé. Barnabé tinha uma visão diferenciada. Por quê? Quando ele chegou, viu um bocado de novo convertido, pipocando, dando glória. Ele disse: meu Deus, que coisa maravilhosa, mas eu não consigo lidar com isso aqui. Eu vou atrás do novo convertido, Paulo, para me ajudar a disciplinar esses meninos, porque ele tem a chamada. Aí foi na cidade de Tarso e trouxe Paulo. Se fosse Pedro, repreendido. Ei, bagunça terrível. Está disciplinado? Está disciplinado, está disciplinado. Tem crente que ele só sabe disciplinar. É igual um irmão que o pastor Rodrigo foi mudar ele de Salvador, de uma congregação. Aí no dia mandou o pastor Odilon Barbosa para dar posse a outro dirigente. Aí na despedida dele, ele disse: pastor, nessa igreja, quando eu cheguei aqui, tinha um grupo de criança. Ó, menino perturbado. Graças a Deus não tem mais. Aqui quando eu cheguei, tinha um grupo de jovens. Ó, menina namoradeira. Graças a Deus não tem mais. Aqui tinha umas mulheres. Ô, mulher fofoqueira, pastor. Graças a Deus não tem mais. Daqui a pouco ele virou pro pastor e disse: pastor, aqui não tem crente não. Aqui crente só é eu e minha mulher. Daqui a pouco ele parou e disse: nem minha mulher. É por isso que a convenção agora, antes de consagrar, tem que levar o atestado para ver se não é dojo. Você sabia disso? Fique sabendo. Porque um cara desse, irmão, é de alta periculosidade. Número 2, todos bem forte. Tem uns obreiros que diz assim, tem uns pastores que vê uns obreiros dando trabalho para ele, aí ele diz assim: ó, vou lhe mandar para a missão para você me pagar. Missão é castigo? Se você manda problemático para a missão, ele vai criar problema lá fora. A igreja de Antioquia mandou o pastor e o vice. Número 3. Uma visão. Missões transculturais. Número 1. Olhe para mim. É possível fazer missão transcultural no Brasil? Tem missão transcultural no Brasil. Quando você trabalha com um povo, uma raça que é diferente, com costumes diferentes. Por exemplo, o trabalho indígena.
o trabalho dos quilombolas, o trabalho com os refugiados, o povo ciganos. Tem irmão que tem uma raiva de cigano terrível, porque seu problema não é o cigano, foi você que foi tomar dinheiro emprestado do cigano. Então, se você foi tomar dinheiro emprestado do cigano, bem feito. Agora vá pregar para ele com raiva e tudo. Eu tenho um cigano lá na igreja que é presbítero. Agora eu não tomo dinheiro na mão dele. Agora tem uns irmãos que ficam, meu irmão, se eu tenho dinheirinho, tenho, gajão, tenho. Aí depois fica com raiva do cigano. Ok. Número 2, aliás. Surge a igreja dos gentios. Número 3, Barnabé em Antioquia da Síria. Chamado cristão. Qual foi a primeira vez que a igreja, um crente foi chamado de cristão? Em Antioquia. A igreja de Antioquia é uma igreja fenomenal no aspecto missiológico. Ela dá uma lição de moral na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém só vai na dor. Deus teve que machucar eles para eles cumprir a missão. A igreja de Antioquia não. Um ano depois de fundada, já estava enviando a primeira dupla missionária que revolucionou o mundo. E tem igrejas com 70, 80 anos, nunca enviou um missionário. E outra coisa, irmãos, não existe igreja pobre para não fazer missão. Existe igreja pobre por não fazer missões. Porque você necessariamente não precisa enviar. Hoje tem uma palavra mágica em missões. Como é o nome dela? Parceria. Então você pode mandar um missionário, ele treinar vocacionados e você fazer parceria com esses vocacionados, que eles têm uma habilidade muito maior culturalmente para levar o evangelho para o seu povo. Agora mesmo eu estou com a viagem marcada para Cuba. Eu quero todos os irmãos que gostam da esquerda no Brasil um dia ir comigo em Cuba. É bom a gente pegar, aqui não tem, eu estou falando isso aqui porque aqui em Alagoinhas, uma igreja dessa vai ter alguém que ama esse negócio, mas se tiver, faz uma viagem e leva para Cuba e mostra como está Cuba. A gente foi agora visitar um trabalho, o menino foi preso porque comprou carne, porque só pode comer carne a elite deles. E o menino foi preso porque comprou carne. Agora eu vou lhe dizer um negócio, já que você, se tiver algum esquerdista aqui, ficou zangado comigo, aí eu vou falar você uma coisa para você dar glória. Ninguém segura a igreja. O sistema cubano partiu para cima e não pode construir templo. Tem poucos, mas ninguém segura. Por quê? Porque a igreja do Brasil está fazendo parceria com pastores cubanos que estão fazendo cultos nas casas. E a igreja está crescendo de forma assustadora em Cuba. Então você pode fazer parceria com um pastor cubano. Quanto é o salário de Cuba? Ah, irmão, se um dia tu for em Cuba e tu continuar com a ideia, dessa ideia socialista e progressista, o evangelho ainda não entrou em você. Agora quer ver uma coisa linda? Você pega um pastor daquele, eles vivem com nada, irmão. Você precisa ver, é uma realidade que é uma coisa surreal. Aí você faz parceria com ele. Você manda um missionário daqui para lá. Ele passa um tempo para conhecer o país, para entender. Aí você pega um pastor daquele, que ele já entende, e diz a ele, você agora tem o sustento. Daqui a pouco ele está com a casa com 100, 200 crentes, congregando, falando línguas estranhas. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Tá difícil você achar um crente animado igual o cubano, só perde para o africano. Eu preguei na Espanha agora e quem me traduziu foi um cubano. E ele me contou a dor deles. Como foi que eles fizeram para fugir, para conseguir chegar na Espanha. E ele me traduzindo, daqui a pouco ele entrava no mistério e disse, volta para entrar pegar a mensagem que eu ainda estou pregando aqui. Volta! Parceria. Eu tenho parceria com missionários na África, eu tenho parceria com missionário do Zimbábue, eu tenho parceria com missionário indígena. Às vezes você pode fazer parceria, e eu aconselho que faça via igreja, via secretaria de missão. Tem irmão que gosta de fazer parceria sozinho, aí você pode estar ajudando um treiteiro sem saber. Por exemplo, tem africano que ele descobre nossas redes sociais e fica pedindo ajuda, e tem irmão que manda ajuda direto. Um deles, um pastor disse, pastor, eu estou ajudando aqui
um missionário, pastor, é tremendo. Eu digo, manda foto, eu digo, filho do Satanás, isso é demônio, pastor, não faz isso não, isso é bandido. Porque o africano não é brincadeira. O africano, se você não tiver cuidado, você acerta com ele aqui, aí você manda o dinheiro e constrói uma igreja. Aí ele bota a placa com o seu nome. Aí o pastor Jair manda o dinheiro para construir uma igreja. Ele faz a placa com o nome do pastor Jair. Aí o pastor Walter manda o dinheiro, ele faz com a placa de Walter. Aí no dia que eu vou, ele tira a placa de Jair e bota a placa de Edivaldo. Aí tu, e eu dizendo, é a minha igreja que eu construí. Aí no outro mês chega Jair, e a gente precisa ter cuidado. Irmãos, eu fico impressionado. Nós temos missionários extraordinários aqui da Bahia fazendo missão na África. Por que fazer parceria com gente que você não conhece? E para encerrar, porque ainda tem oferta e o culto para não passar do horário, o pastor não puxar meu paletó. Chamada missionária, número 1, página 15. Chamada missionária, a situação da igreja de Jerusalém. O que é que diz aí? Barnabé e Saulo ensinaram os cristãos de origem gentílica durante o que, irmãos? 1 ano. Na época houve uma seca devastadora na Palestina, o que ocasionou uma grande fome. E os irmãos de Jerusalém enfrentaram dificuldades financeiras, ocasião em que a igreja gentia levantou uma oferta para socorrer os necessitados da Judéia. Quem matou a fome da igreja de Jerusalém? A igreja missionária de Antioquia. Quem fundou a igreja de Antioquia? Anônimos, de Chipre e de Cirene. Página de número 16, número 2, número 3. Precisamos ter um cuidado, e eu encerro aqui, porque essas verdades aí, algumas delas eu já falei. Eu queria chamar a sua atenção para olhar para mim aqui, antes da oferta, e eu devolver o microfone ao pastor da igreja. Olhe para mim e atente para isso. A gente orou o tempo inteiro para Deus abrir as portas em lugares fechados para o evangelho. Sabe o que foi que Deus fez? Abriu. Sabe quem entrou em muitos lugares? As seitas. A gente orou para Deus abrir a porta e não preparou os missionários para mandar. Quando a porta abriu, as seitas estavam pronta e preparada. A gente precisa ter cuidado para a gente não fazer igual a igreja de Jerusalém. Senhor, solta Pedro, Deus vai lá, manda um anjo. Aí o anjo foi, abriu a porta e soltou Pedro. Quando Pedro chegou na porta, bateu, Rode abriu, olhou e disse, misericórdia, é Pedro. Voltou e disse para as irmãs do ciclo de oração, Pedro está aí. As irmãs disseram, é nada, é um anjo. Às vezes a gente está orando, Deus abre as portas da Coreia do Norte. Aí Deus vai lá e abre a porta da Coreia do Norte. A pergunta é, quantos missionários a gente preparou para entrar na Coreia do Norte? Nenhum. Aí os mormons têm 10. As testemunhas de Jeová têm 50. Deus está quebrando cadeias, ferrolhos e abrindo portas em todos os lugares no mundo. Na verdade, o que precisamos agora é preparar vocacionados para quando essas portas se abrirem. Agora eu estou com uma parceria com um missionário que ele está fazendo medicina na Rússia, agora teve que voltar por causa da guerra, na fronteira com a Coreia do Norte, esperando para quando ele se formar, a gente colocar um médico. Para eles é médico, para o céu é um profeta que está lá dentro para pregar o evangelho. Inclusive ele já entrou lá, já pregou o evangelho e já ganhou alma e saiu vivo. Em um lugar que se você carregar uma Bíblia, você é preso como traficante e condenado e deportado e se for de lá, morto. Agora, o pastor Sérgio Medeiros de Curitiba, a OGC, que tem como presidente o pastor Lúcio França, que é presidente da Assembleia de Deus do Amapá, eu estive até agora pregando no jubileu de diamante deles, eles têm um projeto que agora foi abraçado pela Convenção Geral, formar 500 médicos missionários, porque tem lugar que o missionário não entra, mas o médico entra, o enfermeiro entra e o técnico de futebol entra. E aí muitas Assembleias de Deus ficam assustadas. Por quê? Porque aonde o missionário não entra. Agora mesmo a Assembleia de Deus em São Paulo mandou um missionário técnico de futebol.
Quando chega lá, você é o quê? Técnico de futebol. Ele diz, da onde? Brasil. Pelé, Pelé, Pelé. Aí o missionário entra e diz, Jesus, 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 gol, Jesus. Mas eu não concordo. Problema seu, as almas estão aceitando e Jesus está fazendo a obra com você concordando ou não. Pega assim na mãozinha do seu irmão e diga, a gente precisa fazer duas coisas hoje aqui. Fala para ele, não pirraça pastor não, que é perigoso. Pega na mão dele e diga, a gente precisa fazer duas coisas hoje aqui neste seminário. Diga para ele assim, a primeira coisa, pedir a Deus para abrir nossa visão e abrir nossa mente. Agora diga para ele, a segunda coisa é pedir a Deus para abrir nosso coração para ofertar e contribuir na obra missionária. Deus destrava a mente do teu povo. Deus abre os olhos do teu povo. Deus abre o coração do teu povo. Deus faz a obra na vida do teu povo. E aqueles que creem, digam. Então diga comigo, essa noite. Forte, forte, diga, essa noite eu darei um sinal de uma oferta missionária. Olha para o seu irmão e diga, oferta missionária não é resto, é primícia. Amém ou não amém? Então eu devolvo o microfone para o pastor e já está o desafio da oferta missionária. Deus abençoe vocês e amanhã tem mais. Glória a Deus. Irmão Jardel vai estar louvando o Senhor enquanto estaremos fazendo a nossa contribuição. Os diáconos, apóstolos, glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Cumprimento a todos com o Pai do Senhor. Vamos cantar o hino 115. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-lo a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Todos! Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, eu quero ser, confiando no poder do Salvador, no poder. 115 anos. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor.